E já estamos de volta, a sua TV FAMESP, TV Unesp, mais um programa especial para você, para a gente falar de educação neste momento. Vamos falar de educação continuada dentro de uma unidade de saúde. Convidei a profissional de saúde, né, ela é enfermeira, Ana Cristina Ferreira Martins. Ela está conosco aqui hoje para falar um pouquinho do trabalho desenvolvido aqui no Hospital Estadual de Bauru. Ana, obrigado pela sua presença conosco, para que possa também orientar quem está em casa, os profissionais que estão acompanhando, né, do que é desenvolvido aqui no Hospital Estadual com relação à educação continuada. Você que é responsável por este processo. Obrigado. Obrigado você por dar essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Tá. Para a gente entender, o que é a educação continuada dentro do Hospital Estadual? O que vocês fazem aqui como atividades? Então, eu faço parte da equipe do Recursos Humanos. Enquanto educação, trabalho junto com Recursos Humanos por conta de desenvolvimento de pessoas e gestão de pessoas. A equipe da educação sou eu, enquanto enfermeiro, a Cris, que é a psicóloga, e a gente tem a oficial administrativo, que é a Mary. As organizações com relação aos treinamentos, a gente tem um aspecto institucional. Então, tudo aquilo que envolve de uma maneira geral a instituição do Hospital Estadual Bauru, eu sou envolvida. Então, temos o admissional, que é receber os novos colaboradores do Hospital Estadual, e aí eu organizo junto com essa equipe e damos os treinamentos. Fora essa questão institucional, temos que atender como apoio às equipes espalhadas por esta unidade. Então, se temos uma equipe que percebe que tem alguma questão a ser resolvida e usa a estratégia de educação, então nós somos chamados para trabalhar com essa equipe. Então é vasto, né, o campo aí para que possa ter essas atividades desenvolvidas para que esses profissionais tenham informações, né? Sim, são vários treinamentos que são realizados. Então, a gente tem o admissional, né, como eu falei para você. Qual é no processo admissional, o que é feito para que a educação continuada atue ali? O que é feito? A gente tem vários assuntos, vários temas. A gente precisa falar de conduta ética no trabalho, a gente precisa conversar e dialogar sobre SUS numa instituição de saúde, falar sobre legislações relacionadas à saúde, sobre a nossa Constituição relacionada à saúde. Temos vários outros treinamentos nesse sentido. Fora essa questão de cidadania, de observação da Constituição, temos também os aspectos de protocolos, aspectos de procedimentos específicos em cada área. Quando é específico na parte da enfermagem, eu sou incluída nesse treinamento. Na verdade, eu programo, organizo junto com a equipe e fazemos esse treinamento. Tá, então esse treinamento é para aquele profissional que está iniciando na instituição, ter conhecimento, ter ações, e aí depois ele vai se aprofundar, mas aquela primeira iniciação ele tem nesse encontro que vocês acabam promovendo com ele. Os principais protocolos a gente passa nessa semana, a gente faz uma semana de treinamento. Os principais protocolos são colocados nesse treinamento, principalmente pensando na segurança do paciente, na política nacional da humanização. Então a gente insere isso ao novo colaborador para ele desenvolver na sua unidade. Lá dentro da unidade já tem um acompanhamento do supervisor da unidade. E aí são treinamentos específicos. Que esse supervisor também é orientado por vocês para ter alguma ação? Sim, o supervisor... Porque ele sabe do que aconteceu e ele dá continuidade dentro dessa unidade. Sim, ele dá continuidade. Cada unidade de atendimento, de assistência direta ao paciente, a gente já o supervisor já faz um cronograma anual específico, porque cada área tem a sua especialidade. Exato. Então, ele sai da semana do capacitação admissional, já inserido em todo o processo institucional, conhecendo a cultura do hospital, e vai nesse setor específico e recebe as orientações específicas desse setor. Qual que é a devolutiva quando você percebe nessa primeira semana, né, de entendimento com esse profissional que vai iniciar a atividade aqui? Ele mostra que não tinha conhecimento daquilo ou tinha conhecimento? Como que é essa troca que vocês acabam tendo? No primeiro dia de treinamento a gente faz uma prova para a gente saber se ele tem conhecimento. Qual que é o conhecimento dele? Aí no último dia de treinamento a gente faz novamente uma nova avaliação. E é nítido a demanda, como que ele aprende e como a nota melhora. Fora isso, a gente também pede para que eles façam uma avaliação do treinamento.
E até hoje só foram elogios. Bom, né? Mas assim, eu acho que eu até fiz essa pergunta para você, porque eu acho que assim, é importante que o profissional chegue e tenha mais conhecimento, né? E da importância da atividade de vocês para com eles, né? Porque tem que ter essa troca, não adianta só, eu estou dando um cursinho. Não é um cursinho, é uma preparação, é uma informação que ele vai ter que desenvolver nas unidades, Isso né? mesmo, a gente chama isso de acolhimento. O acolhimento é necessário nesse sentido desse novo colaborador. E isso continua até ele passar o período de experiência. Então eu faço as visitas junto com o supervisor, avaliando esse novo colaborador, acompanhando. Se for necessário um novo treinamento, o supervisor ele vai requerer e a gente realiza de novo, para que ele possa se desenvolver. Então, o supervisor também pode chegar até a vocês, né, que da equipe, e falar, olha, eu estou precisando de tal ação para com o meu profissional aqui. Aí vocês também preparam essa ação para que ele possa desenvolver com ele? Isso. E acaba desenvolvendo com mais profissionais, mas também daquela unidade. Sim, a gente faz esse treinamento, sim. Por demanda também. Por demanda, tanto na parte técnica quanto na parte de cidadania, de desenvolvimento humano. Que a gente tem um projeto dentro da educação que chama Diálogo de Serviço. Então, às vezes, a unidade precisa de orientação na parte de conduta ética. Então, aí já entra já entra a psicóloga Cristiane, a gente chama a equipe da saúde do trabalhador e a gente realiza palestras, roda de conversa, orientações. Então é bem dinâmico, né? Então existe aí eu preciso, olha, está faltando isso. Eu acho que os meus profissionais, eu sou supervisor de uma área, eu acho que os meus profissionais aqui estão necessitando de algum tipo de informação. Então eu vou até vocês e falo, olha, eu preciso de uma palestra de um médico que vai falar sobre urologia. E vocês vão buscar esse profissional e vai preparar esse material. Também tem isso. Né? A gente tem um cronograma anual de educação. Mas já existe um cronograma anual? Tem também um cronograma anual de educação. Então a gente acompanha o Ministério da Saúde e os dias de comemorações relacionadas à saúde. E nesses dias a gente já se organiza para trazer um palestrante, trazer um especialista para falar naquele assunto, sempre trazendo para o colaborador. Eu percebi, a gente que percorre o hospital, né, vê, falando desse calendário, em algumas ações vocês estão ali, né, recebendo os profissionais, mostrando algumas ações, né, da importância de higienização das mãos, ou outra ação que caiba dentro do processo desse calendário, é isso? Por isso que a gente vê vocês ali nos corredores, sempre tem um objetivo. Organizando também, além das palestras, além das ações, tem essa abordagem também. A gente, enquanto um setor de educação, a gente faz apoio para as outras equipes. A gente apoia a equipe da CCIH, apoia a equipe da unidade de queimaduras, que em breve vai ter uma ação. Então a gente faz parte das reuniões e faz parte do processo. E a gente ajuda a acontecer, né? Você está falando da lavagem das mãos, a gente ajudou a equipe a realizar realmente essa experiência de que o colaborador entenda a importância da lavagem das mãos. Então a gente faz parte dessas campanhas. Ali, aquilo que eu tinha dito, algum supervisor, alguém pede uma ação de vocês associam a eles e para desenvolver e da melhor forma entregar o material para os profissionais. Então assim, o supervisor específico de uma unidade de internação precisa que a gente faça um treinamento dos 9 certos de medicação. Então, especificamente, vou lá e faço esse treinamento. Agora, enquanto campanha de saúde, precisa falar da lavagem das mãos. Aí a CCH, a gente ajuda. Então, vamos lá fazer todo um processo para todos os trabalhadores, entendeu? Então, tem ações específicas na unidade e tem ações de campanha que a gente faz com toda a instituição. A gente também está aberto para, por exemplo, tem um trabalhar que tem dificuldade em alguma técnica. Então, aí a gente trabalha o supervisor na técnica para ele. Naquela pessoa, o supervisor pode chamar, a gente vai lá e faz todo um processo educacional com aquele colaborador. Porque assim, a gente entende, né, porque você é enfermeira, por exemplo, né, a gente entende que às vezes os profissionais saem da universidade com um mínimo de conhecimento, né? Ele tem muito mais conhecimento teórico do que prático, né? Então aí a importância de vocês terem essa abordagem com eles, o supervisor perceber isso e
acioná-los, né, para que vocês possam então fazer esse acompanhamento com ele, auxiliá-lo, né, para que ele possa ser o melhor profissional dentro da unidade. Isso, e se ele tem alguma dificuldade, precisa de um treinamento, até às vezes precisa que a gente acompanhe no procedimento, não só o supervisor quanto eu fico à disposição, a gente vai junto e acaba acontecendo. E isso é muito importante, porque a educação é uma estratégia, e é uma estratégia que pode mudar o mundo, que nem diz o Nelson Mandela. E eu acredito muito nisso. E eu vejo muito isso. As pessoas que se empenham, que estudam, elas conseguem se desenvolver. Porque a gente vê hoje a rede social, né, a internet com muitas informações. E às vezes não são informações tão verídicas, né, como ter um profissional qualificado ali, né, falando com esse profissional que está aprendendo, né. Então eu acho que a educação passa por isso também, né. Pegar esse conteúdo e fazer com que um profissional capacitado possa falar da melhor forma para eles, né? Porque não é só uma letra ali, uma pesquisa na internet e eu fico só naquilo, né? Não é isso, né? Não. O profissional necessita de muito mais, né? De alguém que tem experiência e que passe essa experiência para ele, né? Isso mesmo, porque às vezes ela precisa desenvolver enquanto pessoa, precisa aprender a chegar no paciente, como conversar, como que vai abordar, como que inicia um procedimento. Então, não é só ter a teoria, realmente precisa de acompanhamento ali no ato que ele vai fazer, desenvolver, no procedimento que ele vai desenvolver. E eu acho que quando a gente dá esse suporte, e ele se sente acolhido, que eles falam muito isso nas avaliações dos treinamentos, quando eles se sentem acolhidos, o estresse diminui e eles conseguem desenvolver melhor. Tirou dúvida, né? Você está tirando dúvida, você deu condições para ele praticar da melhor forma possível, né, a sua atividade, e isso vai surtir no paciente, né? Sim. O paciente melhor atendido, o paciente melhor acolhido, né? De todas as formas. De todas as formas. Assim, se a gente passa para eles, orienta eles o passo a passo de um atendimento, no momento do problema, e ele consegue lembrar do passo a passo, ele consegue resolvendo. Né? Porque assim, a gente pensando numa unidade de saúde, pensando na urgência de um atendimento, às vezes se você não está capacitado, você vai no impulso, né? E agora quando você está capacitado, você vai com tranquilidade, você vai com acerto, né? Você tem assertividade dentro daquele processo, né? Isso, a palavra certíssima que você falou, assertividade. A assertividade traz com que a pessoa tenha diálogo, tenha conversa, tenha abertura, né? Se ela não sabe, ela vai dizer que não sabe. Ela não sabendo, a gente vai com todo o processo e ajudando ela a fazer corretamente esse procedimento, o que for requerer dela naquele momento. Você falou uma coisa, eu acho que é importante o profissional que está nos ouvindo agora, nos acompanhando em casa, né? É de que às vezes a gente tem medo de dizer que não sabe. Né? E aí faz coisa errada e acaba atingindo profissionais. Isso eu não estou falando aqui no hospital estadual, ou no hospital de base, ou na maternidade, estou falando um todo, no Brasil, no mundo, né? Às vezes um profissional, ele tem vergonha de dizer que não sabe, que falta aquele conhecimento para ele para exercer aquela função, e ele, mesmo assim, ele vai lá e faz, né? Você falou uma situação que é importante, né, de que ele busque, ele pergunte, ele questione, né, chame seu supervisor, né, para que possa falar, olha, eu tenho dúvida nisso daqui, né, como que eu vou fazer? Tem como me ajudar com uma capacitação, com um processo? Isso. É muito importante isso, né, Ana? É importantíssimo. Eu sempre fui dessa opinião. Até às vezes tem alguns profissionais que não gostam de falar não sei. Eu não sou assim. Então, mas até porque assim, fala não sei, eu vou perder o trabalho, eu vou sair daqui. Não é isso. Não é isso, né? Eu acho que a gente tem que buscar informação, né? Tem que buscar. Mesmo porque a gente precisa receber essa pessoa recém-formado. Quantos recém-formados chegam aqui? Exato. Ele não vai saber tudo. Mesmo que ele passe por uma etapa de estágio, não vê todas as coisas, né? Vai acontecer ações que ele não viu ainda, né? Mas nem eu que tenho alguns anos não sei dentro tudo, da profissão, né? E aí se eu não sei, eu falo não sei. É claro que a gente tem que ter esse momento com o supervisor, com o enfermeiro responsável do plantão, com os coordenadores, né? Determina ou delega-se alguma coisa a essa pessoa e ela não sabe, é no momento ali com o coordenador que ela fala. Mas é nesse momento que ela acaba não falando que não sabe, né? Porque se ela fala que não sabe, o que vai acontecer? O supervisor vai direcionar uma outro profissional e provavelmente ela vai acompanhar esse processo e entender, né? Os nossos supervisores são acolhedores, não tem isso. Mas aí a pessoa precisa se desenvolver, então aí ela vai passar por um processo educacional. Isso, que é isso que eu ia falar. Aí ela não entendeu, aí o supervisor percebeu que tem alguém que tem uma
necessidade, Sim. vai convocar vocês, vai, né, contactar vocês para falar, olha, tem profissional que precisa disso, vamos trabalhar? É isso, né? É isso. E a gente trabalha, traz aula, traz vídeo, faz prova. Isso vai trazendo conhecimento e tranquilidade para poder desenvolver. Isso tem acontecido constantemente? Está acontecendo sim. Tem acontecido, é que com a pandemia meio que mudou um pouco o processo. Diminuiu-se algumas ações e intensificaram-se outras, né? Isso, e você sabe muito bem que a gente teve uma nova etapa, que é através de vídeos. Isso é uma verdade. Com a pandemia foi tudo através de vídeos, ou antes de entrar na área do atendimento, assistência ao paciente, né? Mas dá certo. Você assistir uma aula por um vídeo, você se empenhar, dá certo. Eu sou prova disso. É que nós estamos passando agora por um processo de transição no Brasil inteiro, né? Que são as aulas aí, a própria faculdade, a distância, né? O brasileiro não tem muito desse hábito ainda, né? Ele está começando a adquirir agora essa cultura de assistir e de se empenhar naquele processo, né? Porque tem que ter muita disciplina, né? Tem que ter uma alta disciplina ali para poder participar daquele processo, tem né? que ter o local certo, né? Não, tem que ter... É tudo preparado, né? Tem que ter um preparo para a pessoa poder assistir essa aula, para que ela possa prestar atenção, ver os benefícios da aula. Mas eu não deixo de falar também que ela precisa da prática. Então, mesmo que ela receba toda essa aula, esses vídeos, tem um momento da prática. O momento da prática também é ensinamento, então ela precisa de um acompanhamento. E os supervisores fazem isso, os enfermeiros assistenciais, junto com seus funcionários no plantão, fazem isso. Ninguém chega e está solto. Não, isso não é educacional. Educacional tem que ter um acompanhamento. Você falando, né, desse processo, como que a Ana, enfermeira, falou, agora eu vou também para a educação? Como que foi essa transição também, né? Porque você continua sendo enfermeira, mas também tem um outro processo que é auxiliar nessa informação para demais profissionais, né? Como que foi? Qual foi o momento que a Ana falou assim, eu tenho aptidão para isso, fui convidada? Como que foi o processo, Ana? Eu fiz mestrado. Eu era do ambulatório geral aqui do hospital, fiz um mestrado e eu acho que ter essa atitude de fazer o mestrado meio que possibilitou... Já foi para a academia, né? Já entrou no processo acadêmico, né? E era um sonho meu e eu sabia que eu era capaz, que eu era possível, tanto que eu completei o mestrado, tudo. E a gente sabe quando a gente é capaz. E eu sabia que eu poderia dar aulas. Não é apenas um sonho, né? Não é apenas que é possível, né? Que era possível. Então eu fui atrás de um sonho, consegui. E eu acredito que a equipe do RH, especificamente a Roseli, gerente do Recursos Humanos, viu esse talento em mim e que a gente começou a conversar e eu fui participar de como que funcionava o processo e acabei entrando na equipe. E é diferente, não sei se é muito diferente, porque agora o meu objetivo é o trabalhador que está chegando, é o colaborador. E depois o acompanhamento, né, desse colaborador durante o tempo que ele está aqui. Antigamente, enquanto eu estava na assistência, eu era enfermeira, responsável do plantão, então ensinava o próprio colaborador ali. Agora eu estou junto com recursos humanos, com projetos específicos e ajudando o colaborador também. Há mais colaboradores, né? Porque você fica ali dentro de uma equipe menor, agora né? É mais, justamente. É muito mais, você ampliou muito mais. Ampliou, né? E assim, e é super legal você ensinar e a pessoa entender, e aquilo que eu acabei de falar, e eu vou lá fazer o processo prático e a pessoa consegue acertar e fazer. É super gratificante. Não, eu imagino, porque assim, para nós que temos esse acesso, né, de passar alguma informação para uma pessoa e ela entender aquilo que você está passando, não tem preço, né? Porque você sabe que ela vai fazer aquilo da melhor forma possível, do jeitinho dela, mas com entendimento do processo, né? E é gratificante porque eu vejo lá no futuro, quando ela estiver com o paciente, ela vai fazer desse jeito que é o correto, que a gente
fala aqui da educação, dos protocolos que a gente tem aqui dentro do hospital, que é tudo estudado, em pesquisa, então é gratificante. Então a gente percebe que isso satisfaz você, né? Não foi só o sonho que você tinha lá atrás, fez o mestrado e agora está exercendo. Isso dá uma satisfação assim, pessoal e profissional para você, né? É profissional, eu me senti desenvolvida, eu me desenvolvi. E foi um passo além, né? Eu era enfermeira assistencial e agora eu posso ensinar aquilo que eu sei, que sempre estudei. Eu sempre estudei. E é importante, né, se a gente for pensar que as pessoas se capacitem, né, se busquem mais informação, se eduquem de determinadas ações, né? Com certeza, se ela tem algum processo que ela precisa realizar e ela não sabe como fazer, começa a estudar, começa a pesquisar, vai ver se tem um curso, procura uma ajuda. Aqui dentro do hospital, se está precisando de alguma coisa, a educação está de portas abertas. É isso que eu ia te falar agora. Eu sou profissional, estou aqui dentro, tenho as minhas deficiências, né, de determinadas ações, quero aprender. Vou lá no RH, falo desse processo que eu tenho. Aí vocês começam a avaliar e aí pode ser que venha essa ajuda ou vai vir essa ajuda? Essa ajuda acontece. Ela acontece. Ela acontece. As pessoas que procuraram a gente fez um processo educacional. Acontece sim. Que bom. O que assim, mais acontece é o supervisor procurar. Então, mas sim, isso eu entendi. Mas assim, mas eu também, às vezes eu nem falei para o meu supervisor, estou lá quietinho no meu canto. Mas posso chegar em vocês e falar com vocês para que eu possa, aí vocês vão avaliar, vai conversar com o supervisor, vai conversar com toda a gerência, para que tudo isso aconteça. Isso, né? Todo um processo, toda uma etapa. Né? Se o colaborador chega e fala que precisa de ajuda, é claro, a gente vai comunicar ao supervisor e vai fazer um trabalho conjunto. Sim. Sem problemas, não, pode eu até te coloquei isso, porque às vezes tem alguém que nem comentou com o supervisor, nem o supervisor ainda percebeu, porque ele não teve aquela ação, mas ele está percebendo que ele quer aprender mais, ele quer fazer algo mais, né? Ele quer ser mais, ter uma serventia melhor naquela ação, né? Então, sim, às vezes acaba falando, será que eu consigo isso? Será que eu consigo essa informação? Né? Isso, Reginaldo, a gente tem que deixar bem aberto isso. Isso, é importante. A gente está à disposição, né? O setor da educação está à disposição, pode chegar até a gente vai fazer de uma maneira organizada para que possa ajudar a pessoa. Não, eu até coloquei isso porque de repente pode parecer que tem uma dúvida, mas pode ser que você consiga dentro do processo do hospital mais 10, 20, 30 que você vai unir essa mesma capacitação para mais profissionais. Né? E a gente está aberto também para as outras gerências que precisam de treinamento, que observa às vezes que um colaborador precisa de um desenvolvimento melhor e mais próximo, e aí a gente faz, não tem problema nenhum. Então a gente é um setor de apoio, foi o que eu falei para você, a gente é um setor que tem educacional e institucional, já tem um cronograma que eu falei para você, anual, exato. E tem as admissões que todo mês acontece. Tem as unidades precisando de profissionais, vocês vão capacitando. Vai capacitando. É uma situação importante também, né, Ana, que a gente está nos acompanhando ali em casa, o profissional também das unidades da FAMESP, né, que nos acompanha também, nós estamos falando do Hospital Estadual especificamente. Cada unidade tem a sua educação continuada, os seus movimentos e as suas ações. Seus processos específicos. Seus processos específicos, né? Então aqui nós estamos falando do Hospital Estadual, que é uma unidade também aí gerenciada pela FAMESP, que tem esse processo que a gente está colocando aqui agora. Ana, tem alguma novidade que vem por aí? Tem algum projeto que vocês têm pensado, têm discutido ou estão aprimorando o que já existe? O que vem por aí? Tem alguma coisinha, alguma ação que a gente pode estar falando? O que nós estamos pensando é a aula dos 9 certos, que já iniciamos, até temos a aula gravada, então a gente pensa em colocar numa plataforma, né, na plataforma, e está disponibilizando para todos os colaboradores. E aí, nessa plataforma, o mundo inteiro teria acesso, é isso? Fica mais amplo para que todos possam ter acesso. É amplo para todos. Então, aí já sai do campo só do Hospital Estadual, você abriu para que outras pessoas também possam ter acesso àquele tipo de conhecimento que está sendo desenvolvido aqui dentro, né? Sim, é um trabalho específico, ele é importantíssimo, a gente mexe com várias medicações, as medicações têm reações e se nós erramos a aplicação, então a gente pode trazer um dano para o paciente
Então essa aula ela é muito importante no próprio processo do técnico de enfermagem, do enfermeiro que faz essa administração de medicamento. Essa aula ela é ampla, né? Ela pode ser usada para qualquer Pode ser usada para... Não só no estadual, que nem você falou, mas nas outras áreas, porque medicação está em todos os aspectos. Isso, né? então aí você amplia para mais pessoas terem acesso àquele tipo de informação que está sendo desenvolvida aqui dentro da unidade. Isso. Né? E que vai servir, claro, para todos os profissionais, porque todos os profissionais terão acesso àquelas ações daquele processo. Sim, né? Estamos pensando também em realizar um projeto do diálogo de segurança, retornar com aspectos éticos dentro do trabalho e fazer no hospital. Eu e a Cris, fazer, né, tem esse pro futuro. Olha isso, são novidades, são importantes ações que vão aí auxiliar a você que é profissional e nos acompanha aqui agora. Ana, para a gente fechar o programa de hoje, qual que é a importância da educação continuada para os profissionais? Qual que você finaliza e fala assim, ó, é importante por isso, isso. A gente sabe que saiu da universidade, muitos profissionais não têm mais nem tempo de estudar. A gente sabe disso, porque muitos profissionais trabalham aqui, trabalham numa outra unidade, e aí chega em casa, tem família e acabam não tendo que estudar. Qual que é a importância da educação continuada para esse profissional? A educação é uma estratégia. E se você tem as suas dificuldades, usando essa estratégia, você consegue se desenvolver e você melhora a sua atuação profissional. Então, se tem algum treinamento ou se temos alguma palestra, aproveita, participe, porque sempre é conhecimento para você realizar na rotina do seu dia a dia. E você vai perceber em você que você vai melhorar. Então, a educação é uma estratégia, então vocês precisam aproveitar os momentos que tem essas palestras, esse treinamento, conversa sempre com o seu supervisor, com o seu gerente, se organizem e participem. É importantíssimo para você se desenvolver. E claro, olha, essa dica importante que a Ana passou a você aí que acompanha o nosso programa de hoje, para você estar sempre atento a esses projetos. Às vezes você não tem tempo, mas de alguma forma, agora como ela disse, vai ser disponibilizado algumas ações por plataforma, então você pode no seu celular, na sua casa, em qualquer local, estar assistindo aí no intervalo que você tem aí, você pode pausar, assiste um minutinho, volta, assiste o outro minuto, né? Dando um tempinho, dá uma paradinha, vai lá, vê o vídeo e você vai ver, vai ter mudança sim, para melhor. Tá certo, Ana. Obrigado pela sua participação aqui conosco, trazendo um pouquinho dessa informação importante da atividade que vocês desenvolvem aqui no Hospital Estadual de Bauru. Obrigada a você. E obrigado a você que nos acompanha em casa em mais um programa TV FAMESP, TV Unesp, aqui falando de educação, falando de saúde, falando de importantes ações para melhorar você que nos acompanha. Tchau, até o próximo programa. Tchau. O som que você ouve agora pode mudar muitas vidas. O meu acidente foi ocasionado devido a uma falta de atenção do condutor. Não prestou atenção na sinalização, onde veio atingir eu que estava trabalhando, me atropelar, perdi a perna direita por causa disso. Algumas vidas conseguem ter a oportunidade de retomar os seus passos. O que seria hoje o Luci Montoro para você? Não só reabilitar, ele reconstruiu, porque ele colocou a gente de volta no mercado, incluiu a gente de novo, né, no mercado não só de trabalho, como incluiu a gente de novo para a gente fazer qualquer coisa, para a gente se tornar independente de novo. Tomar banho, dirigir, trabalhar, fazer algum servicinho, qualquer coisa. Então isso é muito gratificante para uma pessoa que estava com a deficiência, uma perda de uma perna ou que teve até seus movimentos diminuídos. O antes e o depois. Como seguir a vida? Antes do acidente eu era um policial rodoviário trabalhando na ativa normalmente, pai de família. Depois do acidente sou mais caseiro, fico em casa, cuido da família agora do mesmo jeito após a reabilitação. Estou feliz também após a reabilitação porque faço tudo o que eu quero e tenho mais tempo para ficar com a minha família agora.